Você já percebeu como o medo aparece justamente nos momentos mais decisivos da sua vida? Hoje eu quero te mostrar algo simples e, ao mesmo tempo, profundo. Segundo Napoleon Hill, o seu medo pode ser exatamente a chave que você estava ignorando. Quando o medo surge, ele não vem só para te travar. Ele vem para revelar onde está o seu próximo passo. E quando você entende isso, tudo muda. Neste vídeo, nós vamos caminhar juntos. Vamos olhar para o medo, para o propósito, para a dúvida, e vamos descobrir como transformar essa sensação estranha em direção, em movimento, em força. Então respira fundo, ajusta a mente e vem comigo. Antes de seguirmos mais fundo, é importante entender quem foi Napoleon Hill, um homem que dedicou a vida inteira a estudar aquilo que faz algumas pessoas prosperarem, enquanto outras ficam presas nos mesmos ciclos. Hill conversou com líderes, inventores, empresários e pessoas que mudaram suas próprias histórias. E depois de observar tudo isso, ele concluiu algo simples. O sucesso, segundo ele, é construído primeiro na mente, e só depois aparece na vida. Ele acreditava que cada pensamento, cada emoção, cada crença repetida cria um tipo de caminho interno, e que, se você aprende a orientar essa força, você cria movimento, propósito, direção. E aqui entra o ponto mais importante. Para Hill, o medo não era um inimigo a ser apagado, mas um sinal, um aviso, uma pista do que realmente importa. Quando você sente medo, é porque algo dentro de você já sabe que existe uma oportunidade ali. Algo grande. Algo que exige coragem. Algo que exige clareza. É por isso que entender o medo era tão fundamental no trabalho de Hill. Porque ele viu que toda transformação começa no momento em que você decide olhar de frente aquilo que tenta te parar. Agora, vamos olhar para o medo de uma forma diferente. Não como algo que te derruba, mas como algo que te mostra exatamente onde você precisa agir. Napoleon Hill dizia que o medo é como uma luz acesa no painel da mente. Ele não aparece para te punir. Ele aparece para te avisar, para dizer: aqui existe algo que você ainda não enfrentou. E quando você observa esse medo sem fugir, sem mascarar, sem inventar desculpas, descobre que ele carrega uma informação, uma verdade sobre você mesmo. O medo revela onde falta clareza, onde falta preparo, onde falta decisão. Por isso, em vez de tentar apagar o medo, Hill sugeria algo simples, mas poderoso. Primeiro, dê nome ao que você sente. Depois, observe o que realmente te ameaça. E por fim, faça um movimento pequeno, mínimo, mas real, na direção daquilo. Porque quando você age, mesmo devagar, o medo começa a se desfazer. Não porque desapareceu, mas porque você deixou de ser refém dele. O medo, visto desse jeito, deixa de ser um bloqueio e começa a se transformar numa bússola, apontando exatamente para o ponto onde a sua vida quer crescer. Agora que você já entende o medo como um diagnóstico, como uma mensagem que a mente envia, nós podemos ir mais fundo. Podemos começar a explorar como Napoleon Hill acreditava que o medo podia se tornar não um obstáculo, mas uma força que impulsiona. Hill dizia que o ser humano vive dividido entre dois polos mentais. Um deles é guiado pelo desejo, pela ambição, pela vontade de crescer. O outro é guiado pela dúvida, pela preocupação e pelo medo de perder o que já conquistou. A maioria das pessoas, sem perceber, passa a vida inteira alimentando o polo errado, fortalecendo a dúvida, fortalecendo a insegurança, fortalecendo aquele diálogo interno que repete: não vai dar certo. E quanto mais você alimenta esse lado, mais o medo se torna senhor da sua vida. Mas aqui está o ponto mais profundo da filosofia de Hill. Ele acreditava que o medo não precisa ser enfrentado com força, mas sim com direção, com propósito, com clareza. Quando você escolhe uma direção clara, quando define o que quer, quando se compromete com um propósito maior que o seu desconforto, o medo perde poder. Porque o medo só existe quando a mente fica vaga, quando a mente não sabe para onde ir, quando a mente não tem foco.
E é por isso que Hill repetia tanto que pensamentos bem definidos, repetidos com intenção e reforçados com ação, moldam a realidade. Porque uma mente direcionada enfraquece o medo, e uma mente perdida o fortalece. Então, antes de eu te revelar como direcionar a sua vida através do medo, deixe o like e se inscreva no canal para continuarmos juntos nessa jornada. Tenho certeza absoluta que, se você assistir até o final, sua visão sobre o medo vai mudar. E essa mudança pode melhorar sua vida. Agora, vamos continuar. A verdade é que o medo não se dissolve quando você só pensa positivo. Ele se dissolve quando você age, quando você dá um passo concreto, por menor que seja, na direção daquilo que te assusta. Se você tem medo de começar algo, comece com a menor ação possível. Se tem medo de falhar, fale rápido e aprenda mais rápido ainda. Se tem medo de não ser bom o suficiente, melhore 1% por dia. Hill dizia que a persistência, mesmo em passos curtos, cria um movimento mental tão forte que o medo não consegue acompanhar. Porque o medo é pesado, lento, baseado no passado. Mas a ação é leve, rápida e baseada no presente. E toda vez que você age, você envia um sinal para o seu próprio cérebro. Um sinal que diz: eu controlo o meu caminho. Eu não me escondo daquilo que me chama. Eu cresço na direção do que me assusta. E quando você envia esse sinal dia após dia, a mente entende, a mente aprende, a mente se liberta. Agora eu quero te guiar por algo simples, mas extremamente poderoso. Um exercício que Napoleon Hill considerava essencial para quem deseja crescer, porque ele acreditava que, antes de qualquer mudança externa, é preciso organizar o mundo interno. Então respira fundo e deixa a sua mente se acalmar. Por alguns segundos apenas sinta a sua respiração. Sinta o ar entrando, saindo, sem pressa, sem força, apenas fluindo. Agora pense em um medo específico. Não tente fugir dele, não tente escondê-lo. Apenas permita que ele apareça. Talvez seja medo de fracassar, de não ser bom o suficiente, de começar algo novo, ou talvez medo de perder algo importante. Segura esse medo na sua mente como se estivesse segurando um objeto. E agora diga internamente: eu vejo você. Eu reconheço você. Mas você não define quem eu sou. Hill dizia que, quando você olha diretamente para o medo, algo começa a mudar. A mente para de fantasiar, para de criar monstros invisíveis. E o medo, que parecia um gigante, começa a encolher. Agora faça a si mesmo uma pergunta essencial. O que esse medo está tentando me mostrar? Às vezes ele mostra que você precisa aprender algo. Às vezes, que precisa se preparar melhor. Às vezes que é hora de deixar uma fase da sua vida para trás. E às vezes, o medo simplesmente revela o tamanho da vida que está te chamando. Imagine agora a versão de você que não se esconde desse medo. A versão que dá passos, mesmo tremendo. A versão que se levanta mesmo quando a mente tenta sabotar. Visualize essa versão diante de você, mais segura, mais clara, mais forte. E perceba que essa pessoa já existe dentro de você. Ela não é imaginada, ela é real, uma possibilidade concreta esperando pelo seu próximo passo. Hill dizia que a imaginação é o laboratório da mente humana, e é ali, nesse espaço invisível, que você começa a construir aquilo que deseja viver. Agora faça a si mesmo uma última pergunta. Qual é o menor passo que eu posso dar, ainda hoje, na direção da vida que eu quero? Não precisa ser algo grande, nem impressionante, nem perfeito. Só precisa ser real. Porque quando você dá um passo, mesmo pequeno, o medo perde território. Quando você dá outro, perde ainda mais. E quando você continua dia após dia, o medo entende que já não manda em você. E é exatamente aí, exatamente nesse ponto, que a sua vida começa a mudar. Existe algo curioso sobre o medo. Algo que Napoleon Hill observou durante anos estudando pessoas extraordinárias. Ele percebeu que por trás de cada conquista e de cada vitória,
Havia sempre um momento de dúvida, um momento de hesitação, um momento em que o medo parecia tão grande que qualquer pessoa comum teria desistido. E ainda assim essas pessoas continuaram. Não porque eram mais fortes, não porque eram mais inteligentes, mas porque entenderam que o medo não era um sinal para parar, e sim um sinal para prestar atenção. Hill ouvia histórias de milionários, inventores, líderes, pessoas que mudaram países, e em quase todas havia o mesmo padrão. Antes do avanço, vinha o medo. Antes do crescimento, vinha a insegurança. Antes do sucesso, vinha a sombra da dúvida. E por isso ele dizia: o medo é a última barreira, a última prova, o último guardião antes de um novo nível da sua vida. Talvez você ainda não tenha percebido isso, mas toda vez que você sente medo, é porque está chegando perto de algo importante. Algo que pode transformar sua história. Algo que pode te elevar ou te libertar. Eu quero que você pense agora em algum momento da sua vida em que você avançou. Um momento em que você fez algo que te assustava. Talvez começar um trabalho novo, entrar em um relacionamento, mudar de cidade, encerrar um ciclo, ou simplesmente dizer: agora chega. Se você olhar com atenção, vai perceber que antes desse momento havia medo. E mesmo assim você deu um passo. E esse passo mudou tudo. O medo, quando encarado, revela força. Quando entendido, revela clareza. Quando transformado, revela propósito. Hill dizia que existem duas forças lutando dentro de cada pessoa: a força que cria e a força que limita. A força que cresce e a força que se esconde. A força que sonha e a força que recua. E o medo é justamente o campo onde essas duas forças se encontram. É o ponto de choque. É onde você decide quem você vai ser. Quando você cede ao medo, você volta para o ciclo antigo. Mas quando você atravessa o medo, mesmo tremendo, mesmo inseguro, você entra em uma versão da sua vida que nunca tinha acessado antes. Não é coincidência que as pessoas mais bem-sucedidas, as mais respeitadas, as que deixaram legado, falem tanto sobre seus medos e tão pouco sobre suas vitórias. Porque no fundo elas sabem, não foram as conquistas que as transformaram. Foram os medos que elas decidiram atravessar. E talvez agora, enquanto você me escuta, exista um medo chamando o seu nome. Um medo específico, familiar, insistente. Um medo que você conhece bem. E talvez seja justamente esse medo, esse mesmo, que está apontando para o próximo capítulo da sua vida. Existe um momento silencioso, íntimo, que quase ninguém percebe. Um momento em que o medo deixa de ser apenas medo e se transforma em um convite. Napoleon Hill dizia que a vida sempre conversa com a gente. Às vezes por meio de oportunidades, às vezes por meio de pessoas, mas quase sempre através do desconforto. E o medo é uma dessas linguagens. É a forma como a vida tenta dizer: existe algo esperando por você, algo maior do que você imagina, algo que você ainda não viveu. Mas muitas pessoas, em vez de ouvir esse chamado, fecham os olhos. Fingem que não sentem, se distraem, se escondem atrás de desculpas, e assim, perdem a chance de crescer. Hill observou isso em milhares de pessoas. As que tinham coragem de ouvir o medo eram as que avançavam. As que tentavam silenciar o medo eram as que estagnavam. Porque o medo aparece exatamente onde existe vida, exatamente onde existe mudança, exatamente onde existe um próximo capítulo. E talvez hoje você esteja sentindo esse chamado sem perceber. Um incômodo estranho, uma sensação de que algo precisa mudar, uma vontade reprimida, uma intuição silenciosa. Esse sentimento, esse aperto no peito, essa mistura de ansiedade com desejo, é o medo conversando com você. Ele não está dizendo pare. Ele está dizendo preste atenção. Ele não está dizendo você não consegue. Ele está dizendo você nunca tentou desse jeito. Ele não está dizendo é perigoso. Ele está dizendo é importante. Porque o medo não aparece onde nada importa.
Ele aparece justamente onde sua vida pode mudar. E para Hill, essa era a chave oculta. Pessoas que escutam o medo, analisam o medo e transformam o medo em direção. Descobrem caminhos que antes eram invisíveis. Talvez você esteja prestes a iniciar um projeto, a dar um passo na carreira, a mudar um hábito, a se afastar de alguém, ou a finalmente escolher algo que sempre quis, mas nunca teve coragem de assumir. E o medo está aí não para te impedir, mas para mostrar o quanto isso significa. Porque quanto maior o medo, maior o potencial do que está do outro lado. Se você soubesse com total clareza o tamanho da vida que está te esperando, o potencial que está adormecido aí dentro, você olharia para esse medo e diria: obrigado por me mostrar o caminho. A pergunta agora é simples. Você está disposto a ouvir o que esse medo está tentando te dizer? Chegando até aqui, talvez algo dentro de você já tenha mudado. Talvez tenha percebido que tudo aquilo que você evitou até hoje não era força te puxando para trás, mas força acumulada, esperando para ser usada do jeito certo. O medo, essa sensação que você aprendeu a interpretar como fraqueza, sempre esteve tentando conversar com você. A questão nunca foi o medo em si. A questão sempre foi a interpretação. Em algum momento da vida, te ensinaram que sentir medo significa não estar pronto. Mas ninguém te explicou que não existe prontidão antes do movimento. A prontidão é construída, passo após passo, tropeço após tropeço. E é justamente o medo que mostra por onde começar. Pense nisso por um instante. Todo o crescimento que você já viveu, todo salto, todo avanço, teve um momento de hesitação antes. Teve aquele instante em que sua mente disse: e se der errado? E mesmo assim, você foi. E quando você foi, o mundo foi junto com você. Napoleon Hill dizia que os homens que mais realizaram coisas grandiosas não foram os mais inteligentes, nem os mais talentosos. Foram aqueles que aprenderam a fazer uma coisa simples, porém rara: caminhar mesmo tremendo. Porque existe um poder silencioso e gigantesco escondido na decisão de agir apesar do medo. Quando você decide se mover, algo se reorganiza dentro de você. A mente entende que você está no comando. O corpo responde. A energia muda. E o caminho começa a se abrir. Não existe vitória interna maior do que vencer a paralisia. Não existe transformação mais profunda do que olhar para o medo, reconhecer sua presença e dizer: eu vejo você, mas eu continuo. Esse tipo de coragem não se grita, não se exibe, não se anuncia. Ela é silenciosa, madura e completamente sua. E quando você acessa essa coragem, você muda a forma como caminha. Muda a forma como decide. Muda a forma como vive. Agora respire por um instante e perceba algo importante. Se você acompanhou este vídeo até aqui, isso já diz tudo sobre você. Diz que existe uma parte sua, talvez pequena, talvez silenciosa, mas real, que quer crescer, que quer melhorar, que quer se entender e avançar apesar do que sente. E é exatamente essa parte, essa chama, essa intenção que vai te levar ao próximo nível da sua vida. O medo não é um sinal para parar. É um sinal de que você está diante de um portão. E só você pode decidir atravessar. Antes de encerrar, leve isso com você. O medo não desaparece quando você tenta controlá-lo. Ele desaparece quando você aprende a se mover mesmo com ele ao seu lado. E agora, se você está aqui até o último segundo desta jornada, eu quero saber quem realmente ficou até o final. Então, comenta apenas uma palavra. Simples, mas cheia de poder. Medo. Só quem chegou até aqui vai entender. E eu vou saber exatamente quem está pronto para transformar a própria vida.